Estamos no segundo vídeo. É sobre o livro do Gênesis, capítulo 1. Começamos no primeiro vídeo. Nós estamos tratando deste versículo, do capítulo 1, versículo de 1 a 5, e no mesmo capítulo 1, versículo de 14 a 19, que trata do mesmo assunto, mas ali, no versículo de 1 a 5, fala que era o primeiro dia. E lá no versículo de 14 a 19, ali diz que era o quarto dia, mas está tratando do mesmo assunto. Então, é disso que nós estamos falando. Encerramos o vídeo anterior sobre a evolução. Existe tanta mentira que o homem surgiu do macaco e evoluiu, que os animais evoluíram. As diversas espécies de animais que existiam e que existem hoje nunca evoluíram, nunca. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. O ser humano, houve evolução, mas não é essa evolução pregada por esses anticristos, falsos profetas da ciência, do mundo moderno. Eu estou dizendo que a ciência, e que no mundo moderno não exista cientistas, gente sábia e inteligente nesse mundo, que seja das trevas, seja mídia, não. Mas muitos entre eles pregaram e conseguiram iludir, enganar o ser humano. Sim, com falsas doutrinas do mundo. Muitos se tornaram e ainda estão se tornando ateus por não conhecer a profundidade, a amplidão da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, por nunca tiveram em suas vidas um encontro com Jesus Cristo, uma experiência sobrenatural com Deus. Estão na escuridão, nas trevas, andam em maus caminhos, praticam injustiça, então não pode entender nunca a palavra de Deus. Então, a sabedoria humana, ela é útil, muito útil, e foi dada por Deus, e nós precisamos da sabedoria humana. Sim. Mas só com a sabedoria humana nós vamos se perder. E as pessoas estão sendo condenadas aos milhares, porque não tem a sabedoria divina, a fé divina. Tem a fé humana, sabedoria humana, mas que não transforma, não muda o caráter, não dá a verdadeira educação, não dá a melhor educação. Nas universidades e nas escolas, você não vai encontrar essa educação que nos traz o Evangelho, a palavra de Deus, a educação do alto, a educação do reino dos céus, que forma o caráter, que comunica a santidade, para que você seja um homem, uma mulher de Deus. Seus filhos. O homem precisa, ele necessita do Espírito de Deus, da palavra de Deus, para compreender as coisas de Deus, espirituais. Se ele não tem, prega um monte de mentira. Sim, ensina um monte de mentira. Tanta mentira que as pessoas estão se deixando iludir, enganar. Veja, ouça, capítulo 1. No princípio, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, este céu que nós vemos não existia. Essa terra, onde nós estamos pisando na nossa pé, não existia. Essa bola gigante não existia. Não. Mas passou a existir. Alguém criou, alguém fez. E esse alguém é Deus. Um ser sobrenatural. Inexplicável. Ninguém consegue explicar Deus. Como surgiu, quem é, de onde veio. Ninguém nunca, mesmo você morrendo e habitando lá nos céus, você não vai conhecer todo mundo que está lá. Não. Quantos trilhares e trilhares de pessoas já faleceram? Você conhece todas as pessoas da sua cidade? Não. Você vai conhecê-la? Não vai. Você está entendendo? Nunca.
É difícil, é complexo muito, mas com a ajuda do Espírito Santo, que habita os corações daqueles que são sinceros e verdadeiros, que tiveram uma experiência com Deus, vão compreender, vão entender o necessário, o básico, o principal, para que você possa ter um comportamento, ter uma educação excelente, produzir virtudes que agradam a Deus e que também são benéficas a todo ser humano, a toda criatura. Só Deus pode dar a você a sabedoria do alto e essas virtudes por meio do seu Espírito, se estiver em você, e você for templo do Espírito Santo. Sim, é por isso que nós ensinamos e pregamos para que você tenha essa experiência com Deus. Sim, tenha uma experiência, que o Espírito de Deus entre na sua mente, no seu coração e traga a você a presença de Deus. Uma purificação, uma libertação, cura, transformação, renovação, a fim de que você possa entender o que nós pregamos e ensinamos. Então não havia nem a terra, nem este céu que nós estamos vendo. A terra estava informe e vazia. Então Deus fez essa bola enorme, não sabemos como ele fez, ninguém pode explicar. Do nada, isso apareceu, mas alguém fez. Alguém fez. E esse alguém é este ser sobrenatural, glorioso, único, um só. Deus. Ele fez. E a terra tem tamanho. A terra tem dimensão. A terra tem um peso. Está num espaço vagando, como uma aeronave no espaço. Como as estrelas no espaço. Não tem base embaixo e nem laterais. Está vagando no espaço e ela está girando em alta velocidade. Tem tamanho. Foi programado, projetado, sim, por alguém. E esse alguém é Deus, projetado para ter um tamanho, uma dimensão. Veja que os planetas, na descoberta pela ciência, têm vários tamanhos. Não são todos o mesmo tamanho. Descobriram que tem mais planetas, tem? Chegaram lá, não chegaram lá. Não pode explicar. Mas eles conseguem ver, através de satélite, de seus equipamentos, o tamanho desses planetas. E a diferença de tamanho e distância. Vocês estão entendendo? Tem dimensão. Não é quadrado, não é triangular, é redondo. Mas a Terra, Deus deu sabedoria para que o homem pudesse estudar e comunicar este conhecimento do planeta onde nós moramos. Foi muito bem projetado, calculado em tamanho, a forma. Por que redonda? Porque um tamanho e um peso. Alguém pensou nisso. Não é qualquer tamanho, nem pequeno demais, nem grande demais, mas tem um tamanho específico. Muito bem projetado, pensado por aquele que criou. Estava vazia, aqui está dizendo. Não tinha nada, mas água, meus irmãos. Água, Deus fez, e nós vamos ver aqui que a terra não era uma bola só de terra, mas existia água, e essa água Deus também fez. Deus fez a terra e fez a água. Mas na água e na terra não tinha nada. Não tinha uma semente, uma planta, nada, nada, nada. Havia uma escuridão. Mas diante dos olhos de Deus, segundo a palavra de conhecimento que nós temos, não existe para Deus escuridão. Para nós sim. Mas para Deus não existe escuridão. Vocês estão entendendo? Para Deus não existe noite, escuridão. Então, Deus estava enxergando tudo. Para ele não era escuridão, mas não tinha sol, estrela, lua, não tinha ainda. Não. Fez a terra, estava tudo escuro, não havia luz, luminares, sol, lua, nada. Mas havia água e a terra.
E todos os minerais, todos os componentes que tem da superfície do solo, como dentro e embaixo no solo, Deus fez. Deus fez. Ele fez. Como fez? Não sabemos. Aqui diz, no versículo 2, a terra estava informe e vazia. Então, não tinha esses continentes separados, os países, os continentes, como nós vemos hoje. Não era assim, estava informe. Não tinha forma. E aqui diz que a escuridão cobriu o abismo. Esse abismo é o grande mar, é o oceano. Em outra tradução vai dizer isso. Então são milhares de traduções da Bíblia. Essa não é a única. Todas elas contêm erros. A gente já pregou sobre isso. Ensinou que todas as traduções trazem erro. Não é erro de Deus, do Espírito Santo, mas erro dos tradutores, antigos e modernos. Quando transcrevem a palavra de Deus de uma língua complicada e difícil para o original da língua atual. Você está entendendo? Em diversas línguas. Então, por isso que uma Bíblia é diferente da outra. Você lê uma Bíblia, não é a mesma palavra, não é a mesma frase. Não é? Precisamos, então, da luz do Espírito de Deus, uma vida de humildade, simplicidade, uma vida de sinceridade, de obediência a Deus, de muita purificação, santidade para poder entender, receber de Deus, do Espírito de Deus que habita em nós, o entendimento, a compreensão. Porque senão nós vamos, como muitos já se tornaram ateus. Sim, se tornaram ateus. E há quantos ateus? Porque não compreendem, não entendem, mas não vivem, não procuram viver uma vida de santidade, de justiça, de direito. Não procuram. Por isso, nunca vão entender. Mas se você quer, se você procura e quer ser um homem, uma mulher, um jovem, uma criança de Deus, sincera, verdadeiro, então você vai ter essa experiência, esse encontro com Deus. Vai, com certeza. Irmãos, aqui fala das trevas, da escuridão, fala do abismo, que é o mar, e diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então as águas, Deus já tinha feito. Fez a terra, as águas, mas estava sem forma, não existia luminar algum, nem sol, nem lua, nem estrelas. Mas, diante de Deus, do seu imenso poder, a sua infinita sabedoria e inteligência, tudo é claro. Não existe aos olhos de Deus escuridão. Está escuro, não enxergo, não existe isso. Nós sim, mas Deus não. Você pode comparar um ser humano, por exemplo, como fizemos no primeiro vídeo, ser humano com uma galinha, um ser humano com um coelho, um ser humano com um mosquito, com a mosca, um ser humano com qualquer bicho. Você pode fazer essa comparação. Olha a diferença. Quanto mais a diferença de Deus para um homem, para o ser humano. Você está entendendo? É muito. Faça esse celular para uma galinha. Nunca vai fazer. Nunca vai evoluir para fazer um celular. Faça uma televisão. Coisas mais simples até. Coisas tão simples. Faça. Não faz. Uma caneta. Tão simples. Vai fazer? Nunca vai fazer. A tampinha de uma caneta não vai fazer. Faça um mosquito. Não vai fazer. Nem o cientista mais inteligente, sábio, não consegue fazer um mosquito. Mosquitinho. Que todos chamam de praga. Consegue fazer? Não consegue. Uma mosca. Não consegue. Você está entendendo, irmão? Não consegue. Com toda a sabedoria, o conhecimento, todo o estudo, todo o seu orgulho, não consegue. Umas mínimas coisas. Só para você ver a diferença entre Deus e o ser humano. Vamos para o outro vídeo em nome de Jesus.